Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Hoje, em nossa aula, vamos falar um pouquinho de divisão. E vamos começar com essa observação aqui, ó. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Ou seja, vamos ver aqui alguns exemplos. Observe o primeiro exemplo que temos aqui, ó. 51 dividido por 3. Então, para dividir 51 por 3, primeiro eu posso ter representações diferentes para essa divisão. Ou seja, 51 aqui dividido por 3, eu posso usar esse símbolozinho aqui, ó, para indicar a divisão. Pode-se usar também, ó, esse tracinho aqui, ó, para indicar a minha divisão aqui. E posso colocar esse outro tracinho aqui para indicar essa minha divisão. Então, aqui temos três formas diferentes de representar a mesma divisão. Quando vamos aqui, vamos usar justamente essa aqui para nós fazermos a divisão. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Como é que eu vou dividir 51 por 3? Tem um passo a passo aqui que a gente vai seguir? Tem. Vamos através da observação. Então, eu sei que 51 dividido por 3, eu vou pegar primeiro esse número aqui, ó. Vou separar primeiro o 5 aqui. 5 dá para dividir por 3? Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 3 que chega mais próximo do 5? Só pode ser quem? Só pode ser 1. Por que 1, professor? Porque 1 vezes 3 é 3. Se colocarmos aqui, ó, 2 vezes 3, já é maior que o 5 que eu quero aqui. Ele tem que ser igual ou o mais próximo possível. Então, o mais próximo que temos é quem? É 1. Por quê? 1 vezes 3 é 3. Se fosse 2, já daria 6, ou seja, seria maior. Então, eu tenho que 1 vezes 3 é quem? É 3. Então, esse 3 vem para cá, ó, subtraindo. Ou seja, 5 menos 3 dá exatamente 2. Agora, o que é que vamos fazer? Agora, vamos baixar o próximo. Quem é o próximo aqui? Ó? É o 1. Então, esse 1 agora, ó, ele desce para cá. Temos que, agora, 21 dividido por 3. Ou seja, qual é o número que eu multiplico por 3 que chega o mais próximo possível de 21? Ó, vamos pensar a tabuada aí do 3. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 5 é 15. 3 vezes 6 é exatamente 18. 3 vezes 7, professor, é 21. Então, aqui vai ser 7. Deu exatamente o que queríamos, ó. 7. 7 aqui vezes 3 dá exatamente 21. Ou seja, o 21 vem para cá subtraindo. 21 menos 21 é exatamente 0. Ou seja, acabei aqui minha divisão. Ou seja, 51 dividido por 3 é exatamente 17. E o resto aqui da divisão foi exatamente quem? 0. Ou seja, isso aqui é uma divisão exata. É uma divisão exata. Ou seja, o resto foi exatamente 0. Professor, o senhor falou aqui no começo da aula que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Vamos constatar justamente agora aqui, ó. 51 dividido por 3 é exatamente 17. Ou seja, se multiplicarmos aqui, ó, 17 vezes 3, 17 vezes 3 é exatamente 51. Então, confirmamos dessa forma esse fato. Note que 51 é 3 vezes 17 mais 0. Então, aqui temos quem? Temos os elementos. Quem são esses elementos? Ó? O 0 aqui, ó, é quem? É o resto da divisão. Se o resto foi 0, a divisão vai ser uma divisão exata. Esse 17 aqui, que encontramos, ele é justamente quem? Ele é justamente o quociente da minha divisão. Ou seja, é o resultado da minha divisão, de 51 dividido por 3. Esse 3 aqui é quem? É o divisor, ou seja, é o número que eu estou, certo? Que eu vou dividir. Eu vou dividir quem? O 51. Então, 51 dividido por 3, esse 3 aqui é o divisor. E esse 51 aqui, que é o número que eu vou dividir, ele vai ser chamado de dividendo. Ou seja, em uma divisão temos esses elementos, ó, o dividendo, o divisor, o quociente e quem? E o resto. Se o resto é 0, a divisão é exata. Ou seja, temos essa relaçãozinha aqui, ó. 3 vezes 17 é 51. 51 mais 0 é exatamente 51.
Então, vamos agora para o nosso segundo exemplo, bem parecido como o primeiro. 40 dividido por 6. Então, já colocamos ela aqui, armadinha a conta para a gente. Então, eu sei que 40 dividido por 6, vamos pensar o seguinte, professor, eu vou separar logo esse 4 aqui. Posso separar ele logo? Não vamos separar ele. Por que nós não vamos separar? Porque esse 4 ele é menor que o meu divisor aqui. Então, aqui vamos ter que ir direto no 40. Aí vamos pensar o seguinte. Qual é o número que, multiplicado por 6, mais chega próximo ou é igual o 40? Aí vamos pensar a tabuada de quem? A tabuada do 6. Sabemos que, vou começar pelo 4. 6 vezes 4 é 24. 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 7 é exatamente 42. Opa, 42 já passou. Ele tem que ser o mais próximo ou igual ao 40. Então, o mais próximo que temos é quem? É o 6 aqui. Por que é o 6, professor? Porque o 6 vezes 6 dá exatamente 36. É o mais próximo que eu tenho de 40 aqui na tabuada do 6. Ou seja, 6 vezes 6 é 36. Então, esse 36 aqui vai passar subtraindo para cá. 40 menos 36 dá exatamente 4. Esse 4 aqui que a gente circulou vai ser exatamente quem? O resto da minha divisão. Ou seja, essa divisão aqui vamos chamar de divisão não exata. Por que não exata? Porque o resto dela foi diferente de quem? Foi diferente de 0. Ou seja, eu tenho um resto 4 aqui. Ou seja, no primeiro caso, temos uma divisão exata. O resto foi 0. Aqui temos uma divisão não exata, porque o resto foi diferente de 0. Como é que vamos constatar que nossas continhas estão certas? Observe aqui, a nossa relação. O dividendo é exatamente quem? O 40. O divisor é quem? É o 6. O quociente é quem? É o 6. E o resto é quem? É 4. Então, quem é 40? É 6 vezes 6, ou seja, o quociente vezes o divisor, que dá 36, mais quem? Mais o resto, que é 4. Ou seja, 40 é quem? 6 vezes 6 mais 4. 6 vezes 6 é 36. 36 mais 4 dá exatamente 40. Ou seja, dividendo é igual divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. Uma observação, quando estivermos fazendo essa conta aqui, primeiro faz quem? Primeiro a multiplicação. Depois você faz a adição. Ou seja, essa igualdade é chamada relação fundamental da divisão. Ou seja, dividendo é quem? Divisor vezes o quociente mais o resto. Ou seja, temos até um exemplo aqui para verificar essa relação aqui. Observe, numa divisão não exata, ou seja, aqui temos um resto diferente de 0, o divisor é 9, o quociente é 10 e o resto é 2. Então, eu quero saber quem é o dividendo. Aqui, o dividendo, eu chamei ele de x. Chamei aqui de uma letra qualquer aqui que eu não sei quem é ele, então eu vou representar por essa letra de início. Então, agora eu vou usar essa relação aqui. Então, se o dividendo, olha a observação que temos aqui, a nossa conta, como ela se comporta. X dividido por 9 dá 10 aqui e ainda sobra 2. Então, vamos pensar o seguinte aqui. Dividendo, quem é o dividendo que eu chamei? É o x. Ele é quem? Quem é o dividendo? O dividendo é igual ao divisor. Quem é o divisor? 9, vezes o quociente, que é 10, mais o resto, que é 2. Ou seja, temos aqui, nossa continha aqui, x é igual, ou seja, o dividendo é igual. 9 vezes 10, fazemos primeiro quem? A multiplicação. 9 vezes 10 é 90. E 90 mais 2 dá exatamente 92. Ou seja, o nosso dividendo aqui é 92. Ou seja, quando dividimos 92 por 9, 9 vezes quanto que chega mais próximo de 92? Só pode ser 10. Por quê? 9 vezes 10 é 90. Aí temos aqui, passou subtraindo. 92 menos 90 sobra exatamente 2, ou seja, o resto é 2. Então, gente, para finalizarmos aqui nossa aula, temos mais 2 exemplos aqui. Então, vamos a eles.
Aqui ó, eu tenho 225 dividido por 17. Então você vai observar, ó, esse primeiro 2 aqui, ó, dá para dividir por 17? Não dá porque é menor. Então vamos para o próximo, que vai ser o 22. 22 tem como dividir por 17? Tem. Qual é o número que multiplicado por 17 chega o mais próximo possível de 22? Olha a tabuada do 17. 17 vezes 1, 17. 17 vezes 2, já dá 34. Ou seja, aqui no máximo é quem? No máximo é 1. Então, 1 vezes 17 dá exatamente 17. Então, ele vai vir para cá, subtraindo. 22 menos 17 dá exatamente quem? Dá exatamente 5. Agora eu vou baixar quem? Vou baixar o 5 aqui. Então ficou quem? Ficou 55. 55 dá para dividir por 17? Dá. Dá no máximo quanto? Ó, 17 vezes 1, 17. 17 vezes 2, 34. 17 vezes 3 dá exatamente 51. Então, o mais próximo que podemos chegar de 55. Ou seja, 17 vezes 3 aqui dá exatamente 51. 55 menos 51 dá exatamente 4. Então, esse aqui é o que vamos chamar do resto. Ou seja, aqui é uma divisão que, ainda vou dizer, ó, divisão não exata. Por quê? Porque sobra resto. Como é que comprovamos que nossa continha está certa? Vamos multiplicar, ó, 17 vezes 13 e somar com quem? Somar com o resto. Então, vamos até armar a continha, ó. 17 vezes 13. Primeiro, vamos multiplicar quem? Vamos multiplicar aqui o 3. Então, 3 vezes 7. 1 subiu o 2. 3 vezes 1 é 3. Mais 2 dá exatamente 5. Agora, eu vou multiplicar quem? 1 aqui, ó. 1 vezes 7 é 7. E 1 vezes 1 é quem? É 1. Ou seja, vamos somar agora. Ó. 1. 7 mais 5, 12. Subiu quem? Subiu 1. 1 mais 1, 2. Ou seja, essa multiplicação aqui deu 221. 221 mais o resto aqui, ó, mais 4, dá exatamente o 225. Ou seja, o dividendo é igual a quem? Ao divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. E assim terminamos, ó, esse exemplo aqui. Agora, ó, vamos para um exemplo que eu coloquei até na observação e com o nome aqui, ó, cuidado. Grande cuidado nesse tipo de exemplo aqui, que é o que a gente chama de pegadinha na hora de fazer nossa divisão. Observe aqui, ó, que eu tenho 403 dividido por 5. Então, observe o seguinte aqui, ó. O 4 não dá para dividir por 5 porque ele é menor. Então, vamos dividir logo quem? O 40. Quem é o número que multiplicado por 5 mais chega próximo ou é igual a 40? Então, vamos observar a tabuada de multiplicação do 5. 5 vezes 6, eu sei que é 30. 5 vezes 7 é 35. 5 vezes 8 é 40. Opa, chegou exatamente no que eu quero, que é 40. Então, 5 vezes 8. 5 vezes 8 é 40. 40 menos 40 dá exatamente 0. Professor, quer dizer que esse 3 aqui, ó, que eu vou baixar para cá, ó, vou até tirar esse 0 aqui. Esse 3 aqui eu vou baixar para cá, já acabou minha divisão, ele é o resto. Observe o seguinte. Sabemos que a relação fundamental diz que o dividendo é quem? É o divisor vezes o quociente mais quem? Mais o resto. Se fizermos aqui, vai dar 403. Observe que 5 vezes 8 é 40. E 40 mais 3 é 43. Ou seja, não deu 403. Professor, então o que foi que a gente errou aqui? A gente não errou nada aqui na nossa conta, por enquanto. Ela só está o quê? Incompleta. Observe que, quando eu dividi aqui, ó, 40 dividido por 5 deu exatamente 8. Aí, ó, sobrou esse 3 aqui. Esse 3 aqui é o que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Quando acontecer desse 3 aqui ser menor do que o meu divisor, ó, esse 3 ele é menor que o divisor. Por quê? Porque o divisor é 5. Quando isso ocorrer, vamos acrescentar o que aqui, ó? Esse 3 ele vai baixar para cá.
Mas aqui vamos colocar exatamente quem? Um zero, que é para compensar o que foi que eu fiz. Então, ó, 80 vezes 5 é exatamente 400. E 400 mais 3 é exatamente 403. Mas por que pode fazer isso, professor? Porque esse número aqui, ele é menor que o divisor. Se ele fosse maior, professor, ó, vamos colocar aqui, ó, 406 dividido por 5. Vamos fazer o mesmo procedimento. 40 aqui, ó, dividido por 5 dá no máximo 8, que a gente já tinha feito. Então, 5 vezes 8 é 40. Menos 40, deu 0. Eu vou baixar quem? Vou até esquecer esse 0 aqui, ó. Eu vou baixar quem? O 6. Ó, o 6 ele é maior que o 5. Então, eu posso continuar minha divisão aqui. Então, 6 dividido por 5. Qual é o número que multiplicado por 5 chega mais próximo ou é igual a 6? O que chega mais próximo é quem? É o 1. No caso aqui, ó, 5 vezes 1 é 5. Então, 6 menos 5 sobrou 1. Ou seja, aqui, ó, terminou aqui. Essa divisão é não exata, sobrou 1. E para constatar, ó, sabemos que 5 vezes 81 dá exatamente 405. Mais 1, 406. Por quê? Aqui deu para fazer, porque esse número aqui ele é maior que o divisor. Aqui não deu, por quê? Porque ele era menor que o divisor. Quando isso ocorrer, coloca aqui um 0 aqui, para compensar. E assim terminamos nossa aula.